Se você só fizer network por interesse, servir por interesse, já vai dar resultado. Tá muito fofa essa conversa, eu gosto de apimentar um pouco mais. Posso apimentar um pouco mais? Eu contraponho o que todo mundo pensa. Eu vou conhecer muita gente para extrair muito de todo mundo. Só existe duas formas de você ter acesso às pessoas, pagando ou servindo. Eu tenho certeza que uma parte de quem nos assiste agora está pensando que é hipocrisia. Se você já eliminar os excessos, a chance de errar já diminui. Meu amigo, se você não gosta de servir as pessoas, esquece. Você tem que gostar de gente. Network é a arte de você ser interessante sem ser interesseiro, né? Nem tudo que você faz para servir é com interesse. As pessoas percebem quando o relacionamento ele é de verdade. Como é que o cara trabalha no cérebro dele, servir desinteressadamente, tendo interesse? Finalmente estamos de volta com a 4ª temporada do Conselho. E se por acaso nos últimos 2 anos você foi abduzido por uma nave espacial ou eventualmente você ficou num retiro espiritual no Tibete com os monges e não sabe o que é Conselho, eu explico para você. O Conselho é um programa que só recebe gente da pesada, gente que sabe muito sobre um determinado assunto para poder ajudar você em seus negócios. E o programa de hoje estreia a 4ª temporada. E essa 4ª temporada nós vamos começar com o tema networking. A gente vai falar sobre networking, sobre os seus diversos aspectos. Para tratarmos sobre esse assunto, eu estou recebendo gente aqui realmente da pesada. Aqui à direita, meu caro amigo Cacá Diniz, visitando a gente mais uma vez aqui. Tudo bem, Cacá? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Maravilha. Cacá é empreendedor e influenciador conhecido por conectar pessoas e negócios de alto impacto e alto valor. Obrigado pela tua presença, Cacá. Tamo junto. Sempre Você certamente à sua vai disposição. contribuir muito aqui. Mais à direita, Rafael Furlanetti, o famoso Furla. Tudo bem, meu querido? Ele é sócio-diretor institucional da XP, especialista em conexões estratégicas. O homem é uma máquina. Depois vamos explicar o que é isso aí, né? Uma palavra bonita, né? Conexão. A minha mãe fala, meu filho, você não trabalha, só faz reunião. Aí fala, não, mãe, essas reuniões dão negócio depois, a gente vai explicar. E vamos explicar, inclusive, se a mamãe do Furla estiver assistindo, Dona hoje Angelita, a senhora Dona vai Angelita. atender, qual é o nome dela? Dona Angelita, professora Dona Angelita, hoje é dia, finalmente vai entender o que seu filho o que eu faço. anda fazendo. Muito bom. Aqui do meu lado, meu caro amigo, sócio, Caio Carneiro, vendedor, integrante da Trinca e um dos fundadores da Mentoring League Society. E aí, meu querido? Feliz demais de estar aqui mais uma vez no Conselho e tenho certeza que essa 4ª temporada vai chacoalhar também, viu, Flaviano? Vai ser bom demais. Eu tenho aqui também uma pessoa que eu acompanho já há algum tempo, gosto muito do conteúdo dele, mas hoje eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui no Conselho. Estou falando do professor Roque, especialista em geopolítica e autor do livro Inteligência do Carisma. Olha, imagina como é que ele está trabalhando em tempos de tarifas. Olha como ele está trabalhando. Professor Roque, seja bem-vindo. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês todos. Maravilha. E está falando muito de tarifa por aí? Quase nada. Quase nada, né? Que ótimo, maravilha. Bom, o papo aqui é descontraído, os caras aqui são tudo muito fera. E lembrando a você que o nosso objetivo é contribuir com o seu negócio. Se você já tem uma empresa, a gente quer, através dessa temporada, dos assuntos que nós vamos trazer aqui, podermos contribuir com o seu negócio. E se você não assistiu ainda, você pode acompanhar os outros episódios. Tem 3 temporadas para trás, tem pelo menos aí uns 21 episódios com temas muito relevantes e com gente desse calibre aqui que você acabou de ver. Então você pode maratonar a qualquer momento e de preferência que você se inscreva aqui no canal do Conselho, que passou de 1 milhão de inscritos, hein? Salva de palmas! Muito bem! Que espetáculo! Maravilha! Bom, vamos começar. Eu vou soltar uma pergunta solta aqui, que é o seguinte: o que é networking de verdade e o que não é networking? Fique à vontade. Olha, eu posso começar a jogar aqui uma ideia. Para mim, networking é você fazer algo por alguém. Você quer se conectar com uma pessoa, faça algo por ela. Essa é a base do início de uma relação. E essa relação você cria uma dívida positiva, mas você cria um espaço onde você oferece primeiro alguma coisa para alguém. As pessoas falam muito de conhecer pessoas, né? Acessar muita gente,
mas eu acho que a chave é você fazer algo por alguém. E assim começa o network, óbvio que estamos falando de relacionamento, estamos falando de uma série de outras coisas que envolvem, né, essa relação ou essa conexão, desde confiança até credibilidade. Mas eu diria que fazer algo por alguém é um pontapé aí para a gente começar essa conversa. Você não acha que muitas pessoas pensam que networking é exatamente o contrário do que você acabou de dizer? Tipo, networking, talvez muitos pudessem definir assim, networking é conhecer pessoas para que elas façam algo por mim. Então, no fundo... Quanto mais gente eu conhecer, mais eu vou conseguir mais ganhar de coisas. Eu vou conseguir ganhar alguma coisa. Não, de fato, acho que desejar ganhar alguma coisa numa relação é até legítimo, mas, no fundo, o que tu está explicando é que quando você faz algo por alguém, você está plantando uma semente que vai lhe gerar frutos no futuro. E você mostra uma intenção, né? Que você não está entrando nessa relação para extrair algo. Mas sim, olha, primeiro eu estou te mostrando que eu estou te entendendo, eu estou vendo o que é interessante para você e eu quero te contribuir. Você já traz valor, você já começa a relação oferecendo alguma coisa, contribuindo com algo e trazendo valor. E eu acho que você está certo, realmente contradiz ou contrapõe o que todo mundo pensa. Eu vou conhecer muita gente para extrair muito de todo mundo. E não é isso, acho que é o contrário, é você olhar e falar assim, como que eu posso contribuir com você, entendeu? O que eu posso trazer de positivo? E aí você agregou valor, você cria aquela sensação de dívida, mas de retribuição, né? Uma sensação de uma necessidade de ser recíproco, né? Um desejo de retribuir aquela gentileza, aquela ajuda, aquele valor que você agregou para a pessoa. Muito bem. E aí, Cacá, como é que você vê isso aí? Cara, eu concordo com tudo que foi falado. Eu gosto de falar que network é a arte de você ser interessante sem ser interesseiro, né? Que é justamente afirmando o que você fala. Só existe duas formas de você ter acesso às pessoas: pagando ou servindo. Você tem acesso dessas duas formas. Se você não pode pagar, você pode servir. E eu acho que a forma mais legítima de você acessar alguém é servir. É exatamente o que o professor Roque falou. Eu não tenho como me conectar com você sendo interesseiro em somente agregar algo para mim. Não, eu te sirvo e se algo vier de volta de bônus, que aí entra na questão psicológica, né? Você sente uma pressão emocional por conta do que alguém fez por você alguma coisa e automaticamente você se sente na necessidade de retribuir. Pode acontecer ou não. Mas quando as pessoas entendem que quando a gente acessa o nosso verdadeiro propósito, e o propósito nunca é para nós, sim para fora, o propósito é de dentro para fora. O que é servir? Jesus veio para a terra para quê? Para servir. Como? De dentro para fora. Ele podia ter feito tudo só, mas ele escolheu o quê? 12, para falar o quê? Multiplicai-vos, né? Então eu acho que essa é a grande arte do relacionamento. O cara que mais se relacionou, o cara mais famoso, o maior influenciador da história é influente, porque existe essa diferença entre ser influenciador e ser influente, se chama Jesus, né? Que hoje influencia gerações ao redor do mundo, mesmo pessoas que sequer acreditam que ele existe ou que ele existiu, mesmo assim segue os princípios e valores que ele colocou aqui na Terra. Então, se eu pudesse resumir numa frase, é a arte de você ser interessante sem ser interesseiro. Muito bem. Fula, e aí? O Flávio, em homenagem à minha mãe, né? Eu sou um cara muito abençoado no que eu faço, porque eu me vejo fazendo isso a vida toda, né? Eu me lembro, assim, professor, muito novinho lá no interior, estava tendo um churrasco, eu servia a cerveja da turma, né? Assim, dos amigos do meu pai. Aí eu falei assim, poxa, deixa eu lá ver seu carro bonito, né? Porque eu queria lá ver o carro, mas eu servia a cerveja primeiro, né? Sempre na ótica de você fazer primeiro pelo outro, né? Tinha um vizinho nosso que tinha um Fapinha, sabe aqueles bugres, né? Aí ele deixava a gente andar no final de semana, o Roque. Eu falei, ô Roque, é quase parecido com o seu nome. Eu falei, me fala aí o número de calça que você usa, que eu vou pegar uma bermuda para você. Meu pai tinha uma pequena confecção, eu ia lá, pegava confecção. Né? Quando eu fui estudar na capital, Flávio, eu levava queijo da roça para os professores, uns litros de cachaça lá da roça. Então eu sempre busquei fazer algo pelo outro, né? Você falou de Jesus Cristo. A gente está na quaresma, né? E Jesus Cristo, de fato, foi um grande líder, né? E na vida você tem que pensar sempre como uma conta corrente, mas nunca ficar chateado se as coisas não vierem, né? Sim. Jesus Cristo foi o maior líder, sem sombra de dúvidas, né? Mas foi crucificado, né? A gente está na quaresma, então essas coisas a gente não tem que decepcionar, não tem que se decepcionar, não tem que ter mágoa de ninguém, tem que fazer. E aí, naturalmente, as pessoas boas vão se juntando, você vai, olha, esse cara aqui é mais aproveitador, esse cara aqui é gente boa, né? Então, você me conhece já há um tempo também, como é que eu ajudo essa pessoa
a ser melhor no que ela faz e como é que eu vou contribuir com a carreira dela. E aí você que está escutando a gente, que é um pequeno, médio empresário, no seu negócio aí, quando você olha o teu cliente de forma 360, o que eu posso fazer para esse cara aqui, para ele comprar mais de mim? Com certeza tem uma coisinha ali, Flávio, que dá para você fazer, né? Então, vou dar um exemplo. Você tem uma pequena loja no interior do Espírito Santo, você é um comerciante, você vende calça jeans. Não é bacana se ligar no aniversário do seu cliente e falar, ó, tô te ligando aqui, feliz aniversário, eu vi que sua filha casou, tô te mandando aí um presente. Você tá fazendo pelo outro, né? Outro dia desse eu estava em Brasília e aí fui conversar com um corretor de imóveis muito antigo da região, chama Guiarte Vasconcelos, é um senhor, chegou na década de 60 lá, nordestino, inclusive. E aí o filho dele, Léo, eu falei, Léo, deixa eu conhecer seu pai. O pai dele estava com um calhamaço de folha. O que ele estava fazendo? Todo dia de manhã, ele passa uma hora do dia ligando para os aniversariantes do dia, dos clientes dele, estão ali pensando no cara. Então, eu diria que o network, né, que essa palavra agora, pô, network, vou fazer um curso de network. Meu amigo, se você não gosta de servir as pessoas, esquece. Você não vai fazer isso bem, você pode fazer 1000 cursos, mas você tem que gostar de gente. Você perguntou aí, Caio, Furla, como é que é teu final de semana? Dificilmente eu não estou com algum cliente. Queira eu não queira, assim, de alguma maneira eu estou ali servindo, estou junto, porque assim, é uma paixão, você tem que fazer de forma muito natural, servir, obviamente, achar o meio do caminho, ter tempo de qualidade com a família, mas sempre estar ali à disposição das pessoas, porque só assim você vai fazer algo perene, de longo prazo. Eu acredito muito nisso e dá para fazer em diversos níveis. Se é um pequeno comerciante, se é um grande empresário, dá para fazer. Agora tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, vai fazer outra coisa. Muito bem, a gente vai se aprofundar muito nesse assunto, mas ainda para a gente ver aqui a visão do Caio, como é que você define isso, Caio? Quer acrescentar? Como é que você se aprofunda na definição do que é networking? Cara, foi muito bom as definições aqui, para não chover no molhado, né? Até que uma palavra em inglês bonitinha, né? Networking, net, rede, working funciona. Então, uma rede funcional. E uma rede funcional é uma rede que vai e vem. Né? Então, e aqui ficou muito claro, né? Uma rede que você tem aquele relacionamento que ele é saudável. Então, todo relacionamento muito saudável é um relacionamento que tem muito o dar e, obviamente, em consequência o receber, né? Eu acho que todo mundo só deixou claro aqui, foi muito bem pontuado, porque quando você faz pelo outro com a expectativa do retorno, já não tem boa intenção. Então, e é uma linha muito tênue, porque o ser humano ele é muito sensível a percepções, né? Nós, seres humanos, a gente tem uma sensibilidade muito grande quando o relacionamento ele não é genuíno. Então, acho que só nessa palavra, eu acho que a atenção que todo mundo tem que estar é, cara, as pessoas percebem quando o relacionamento ele é de verdade. O cara percebe... A gente é tubarão, cara, pra perceber, é que nem o sangue. Quando o cara gota, o tubarão a quilômetro de distância percebe. Então a gente percebe uma aproximação brusca no sentido, cara, esse cara tá querendo alguma coisa. Então, pelo mesmo ponto que as pessoas percebem algo genuíno, algo de valor, algo de verdade, algo com um propósito bacana, as pessoas também percebem o oposto. Então, acho que esse plano de fundo é muito bom para a gente começar o papo, porque eu acho uma estratégia maravilhosa, que é relacionamentos intencionais. Olha que legal. Eu estou fazendo uma relação com intenção boa, mas as pessoas percebem a intenção verdadeira desse relacionamento. Olha só, acho que ficou pontuado nas 4 explanações aqui que o fazer primeiro e de preferência desinteressadamente. Várias vezes, Várias vezes, ou quantas vezes forem necessárias, que é um pouco mais do que várias vezes, que às vezes é mais rápido, às vezes pode demorar um pouco mais. A gente entendeu aqui, pelo menos na visão prévia dos 4 gigantes aqui que estão do nosso lado, e que praticam isso que falam, eu conheço aqui, cada um é muito grande dentro daquilo que realiza, que o servir vem primeiro. Eu já estou na internet há 15 anos. Eu tenho certeza que uma parte de quem nos assiste agora está pensando que é hipocrisia, o que a gente está falando aqui. E outra parte já consegue enxergar que o que nós estamos falando aqui pode ser genuíno, mas que também dá resultado. E aí parece ser uma coisa contraditória, isso que eu estou falando aqui. E eu queria já apimentar aqui já desde o início, porque é legítimo que tenhamos interesses. Você faz relações internacionais num banco. Então, quando você faz networking com clientes, você busca servir e atender o interesse dele. Mas você quer aquele cliente. Claro, é. Você quer fazer negócio. Todo dia eu te ligo lá para você abrir a conta comigo.
Eu não vou contar perder aquela essa história. chance. Eu não vou contar aquela história que é Outro dia privada. desse ele não, me não ligou, faça isso. Não aí fala ele isso. falou o nome de um concorrente Olha, não nosso. fala isso, Aí não eu liguei, fala Flávio, isso. não é o concorrente, não, mas eu estou à sua disposição. O que você está precisando, meu amigo? Aí ele ficou Essa meio história é muito Aí ele engraçada. foi lá almoçar comigo e falou, não, eu estou à disposição, não Essa disse história, isso não. essa história é muito engraçada. Um dia a gente conta lá na Um internet. dia, assim, ó, pô. próximos capítulos aqui, assistam, comente aí se Eu você quer conto essa pra história vocês dos nos bastidores que ela é bastidores. muito engraçada. Uma muito das mais engraçado. engraçadas que eu já conheço, né? Mas é fato o seguinte, você quando faz networking, você também quer fechar um negócio. Claro. Então, peraí, mas isso não se choca? Isso não é contraditório? Como é que é essa história, Caio? Você que foi o último aqui a falar, você vai ser o primeiro agora na segunda rodada. Se o cliente ele é sensível a intenções, como alguém, e inclusive isso inclusive se aplica a um vendedor. Um vendedor quer vender porque ele ganha comissão, mas se é só isso que ele quer e transmite para o cliente, ele vende menos. Como é que o cara trabalha no cérebro dele, servir desinteressadamente, como a gente pregou aqui, tendo interesse de ter um retorno? Porque o servir desinteressadamente, mas você também tem um interesse. Posso falar? Como é que pode? Fica à vontade. Eu acho que Vamos começar contigo. eu acho que tem um ponto, eu vou deixar o cara falar, mas eu acho que tem um ponto aqui no que você falou. Quando a gente fala sobre a questão da intencionalidade, né, lógico que existe um interesse, desde que esse interesse não seja exclusivo meu, mas mútuo. Então, né? mas esse interesse não seria ser interesseiro? Depende da intencionalidade. Por exemplo, Ou você digamos pega, que ser interesseiro é só ter o seu interesse e não estar nem aí para o você cara. pega o Brunet, num livro Especialista em Pessoas, o primeiro tipo de amigo é o amigo estratégico. Quem é um amigo estratégico? É aquele cara que você se conecta Tem uma com função. ele para ter uma função que vai agregar tanto para ele, mas também para você. Ou seja, existe um interesse. Existe um interesse, mas não necessariamente eu preciso dizer para ele que eu estou criando um laço de relacionamento mais profundo somente por conta do interesse. Então, Ó, por exemplo, você gosta de falar de família. Você é um cara que defende a família, fala a família, promove a família. Acho muito bonito o trabalho que você faz. E você é um cara muito apaixonado pela Simone e demonstra isso vocalmente na internet. E um casamento é uma espécie de networking. Você se conectou, é uma via de mão dupla. uma via de mão dupla. Então, se é de mão dupla, existe um interesse. Cara, como é que quem está nos assistindo, aí, essa é a pergunta, como é que quem está nos assistindo entende que a gente tem que servir, mas a gente tem interesse... Ô, Flávio, ninguém está Como é que a gente faz? Ninguém tá pedindo para você que escuta a gente para fazer caridade. Tá. Tem que fazer caridade. Outro dia me ligou um amigo meu, ele falou, poxa, tem tempo que você não me liga. Eu falei, ô cidadão, eu te ajudo tem 10 anos. Deixa eu te falar uma coisa, quando você precisar de mim, eu vou te ajudar, mas ó, lembra de mim também, viu? Quando tiver uma coisa boa, me chama, tá? Eu sou à sua disposição aqui. Então, às vezes, tem umas pessoas que você tem que dar um toque no cara também. Entendi. Você faz assim, mas olha só. Não tô presta aqui, atenção no cara, Eu tô né? fazendo aqui por você, mas aqui, eu trabalho, tá? Eu tenho um negócio aqui, inclusive, se você quiser que eu seja seu banqueiro, eu tô à sua disposição. Agora, naquilo que eu puder fazer por você, conta comigo. Agora, a vida é uma grande conta corrente. Se você só tem crédito também, você está vendo que o cara, na hora que tem coisa boa, vai levar para o outro, você falou, meu amigo, também você tem que lembrar que eu estou aqui nesses momentos para poder fazer negócio. Então, não tem perigo você ter algum interesse na relação. É legítimo o É interesse. legítimo, Tá. desde que o seu interesse, ele respeite a sua atitude genuína de querer ajudar as pessoas. Então, digamos que Ô, fazer Flávio, primeiro para não, poder vou receber dar um depois é uma exemplo. estratégia. Vou dar um exemplo. Vou estar aqui, eu parei, É uma porta de entrada, né? eu parei o carro aqui embaixo, por exemplo. Aí tem um flanelinha. O cara te chamou pelo nome, te ajudou. Você não vai dar uma gorjeta pro cara? Você vai dar uma gorjeta pro cara. Na próxima vez que você parar e você não fizer isso, ele talvez vai procurar outro cliente. É natural. É natural isso, Flávio. Agora, o que eu estou querendo falar é o seguinte. Você tem que primeiro ajudar o cara de forma genuína e resolver os problemas dele. Você sabe que, só uma historiazinha, só para me fazer um adendo, para compartilhar aqui. Fica à vontade. A minha entrada no entretenimento, da forma que eu entrei, começou numa servidão, com a minha própria esposa. 2015 para 2016, eu passando a pior fase da minha vida, financeira e pessoal. Foi quando eu estava lá em Goiânia, eu tinha abandonado os meus negócios, Simone começando a crescer na carreira. A gente tinha dois Explica, negócios. O Cacá é casado com a Simone Mendes, a cantora Simone Mendes, e só para contextualizar para o pessoal. Grande cantora. Grande Sou cantora. fã dela. Maior cantora do Brasil hoje. E aí, Recebeu o prêmio lá em Porto Alegre. recebeu. Nesse período, foi o período assim que eu me desfiz dos meus negócios, me afastei, era em Fortaleza que a gente morava, e os meus negócios literalmente fecharam. Então, eu me vi em Goiânia em 2015 para 2016, dia 10 de setembro de 2016, com R$ 84 na minha conta bancária.
que não era da XP, mas era da Caixa Econômica Federal na época. E eu não tinha falado para a Simone o que tinha acontecido ainda. Porque eu vim limando o meu patrimônio de tudo que eu tinha. Eu tinha empresa de locação de carro de luxo para o município, eu tinha uma empresa de assessoria ambiental onde a gente fazia aprovação de loteamentos, né, de documentação para loteamentos. Então, eu vim limando o que eu tinha ganhado a vida toda. Chegou um momento que eu estava zerado. E aí eu percebi, quando eu conversei com Simone, falei, ó, acabou tudo agora, tenho que recomeçar minha vida. E aí Simone estava na carreira dela já começando mesmo para ir para a carreira nacional. E eu vi que a Simone tinha uma dor muito grande quanto à questão de logística. Então, o que doía na Simone? Não sabia a hora que saía de casa, o tempo que ela levava até o aeroporto, quanto tempo de voo era até a cidade, de lá até o hotel, do hotel pro show, quanto tempo de show, que horas ela voltava. Eu pegava uma folha de papel e eu começava a rabiscar o final de semana dela todo fazendo a logística. Fiz isso durante um mês. Um mês depois, Simone foi e me contratou. R$ 1.500. 6 meses depois eu ganhava 2.500, estava fazendo administração. Um ano depois eu já estava ganhando 10 mil, 2 anos depois eu estava vendendo show. 2 anos e meio depois começou a Resenhando, que depois virou Non-Stop e é tudo que é hoje. Então assim, se hoje eu estou no entretenimento é porque um dia eu podia ter chegado para minha esposa e falado, ó, preciso de uma ajuda. Não, eu servi e hoje eu estou colhendo exatamente aquilo que eu servi. E virou o que virou. Então... Eu, assim, só para complementar o que eu acho que tem uma distinção aqui, nem tudo que você faz para servir é com interesse. Porque tem pessoas que você serve que você não está esperando nada. E você está realmente sendo altruísta. E existe essa parcela. O ponto é que a gente não pode passar todos os momentos da nossa vida Sendo apenas só isso. Exatamente. Porque a vida não é só isso. Perfeito. Mas a gente não pode esquecer que uma parte do que a gente faz é para isso. Você dá, você ajuda, você faz alguma coisa por algum outro sem interesse, várias vezes. Claro, a gente também está vivendo num mundo real, né? E tem trocas e necessidades, e aí você precisa trazer algo de volta. E aí a melhor maneira de você conseguir isso de volta é dando primeiro. É dando o primeiro. Para depois você receber. E aí, né, voltando para a questão do interesse, uma coisa que o Caio falou, e que o Kaká também comentou, né, que é essa coisa da via de mão dupla. E olha que curioso, quando a gente pensar em poder, quando você pensa em poder, eu tenho muito poder. O cara tem muito poder, ele exerce o poder dele. Até mesmo no seu exercício do poder, você precisa se preocupar com a intenção do outro. Não é para você ganhar, é só para você exercer o seu poder e o seu domínio sobre o outro. Dá um exemplo aqui, tipo, sei lá, né? Você quer um banco muito grande, que deve muito. Supostamente ele tem pouco poder, mas too big to fail. Então, dever muito faz ele ter poder. Você é um ditador, né? E aí você quer... Eu tenho o poder de matar quem se opõe a mim. Se se opôs a mim, eu te mato. Mas se a sua estratégia era morrer como um mártir, quem se deu mal? Eu. Porque a sua morte, que eu exerci o meu poder friamente, vai dar um problema para mim. Você é um grande comprador de uma coisa, você é meu fornecedor. Eu tenho poder sobre você, que eu vou lá, eu te esmago até o final. Você vai me entregar, no final das contas, um produto com uma qualidade pior do que a que eu queria. Você tem que tomar cuidado, porque é um jogo de duas mãos. E quando faltar o produto, o vendedor fala assim, vou alocar aqui para esse cara que é mais gente boa, que não me mata no preço, Isso. que é parceiro. Essas coisas assim. Outro dia desse, minha esposa perguntou para mim, falava, o que você mais gosta de ser quem é você hoje, né? Você conhece muita gente, a gente tem alguma condição de vida. Aí eu peguei o celular e falei, Karine, o celular aqui resolve muito problema, viu, dos outros. Nossa, eu adoro resolver problemas dos outros. Qualquer tipo de problema, desde o ingresso de um show a uma fusão de uma empresa. Pô, e não é bom? Rapaz, você não se sente bem fazendo isso? Na Mas hora você que você não me ganha dá uma nada. missão, eu vou para cima para resolver. Assim, eu gosto demais de fazer isso. Então isso é servir. É servir. É isso aí. Vai lá, Caio, como é que a gente resolve essa aparente contradição? Primeiro você falou no começo, né? Pode ter gente que acha que é uma hipocrisia isso. Pode, mas se o network é ruim. Todo mundo acha que uma hipocrisia é isso, sua rede de relacionamento é ruim, porque você não exerce isso daqui. Mas eu entendo que muita gente tem desafio, porque a palavra networking, né, a arte de se relacionar, a palavra arte carrega uma outra chamada sensibilidade. Não há uma matemática exata, ligue 3 vezes, na quarta o outro liga. Não existe essa fórmula para dar um beabá para todo mundo. Por isso que a sensibilidade
Flávio, acaba sendo a grande habilidade de todo mundo. Não há uma zona lógica, não é uma zona de equação matemática, existem só alguns fundamentos para um relacionamento gostoso, legal. E, cara, é um estilo de vida. Você servir passa a ser o estilo de vida, pô. E, independentemente se vai nascer coisa boa ou não, eu te garanto que vai ser mais legal viver assim. Vai ser mais legal viver assim, você vai se sentir bem, preenchido, realizado, aquele sentimento, pô, eu tô fazendo bem por onde eu passo. Então, e eu acredito que aquilo que se planta se colhe. Eu acho que Deus é tão incrível que ele falou assim, cara, vou dar uma colher de chá pros caras, então vou colocar uma lei ali que nem se tiver fé vai funcionar. Plantou maçã, vai colher maçã. Então, eu acho isso muito legal. Mas eu acredito que você deu o exemplo do casamento, né? Pô, o casamento é sim um relacionamento de interesse. Eu quero ser feliz e quero fazer você feliz junto. Então existe o interesse. Totalmente. A Fabi, minha esposa, está aqui assistindo um conselho. Está aqui no escurinho ali, ó. A Fabi está ali no escurinho. Então, quando eu olhei para aquela mulher, eu falei assim, cara, minha relação com ela é porque eu quero ser feliz, mas nessa relação, minha função é fazê-la feliz também. Então, acho que isso que é muito importante. Mas o que você falou é fundamental, né? Avaliar a outra ponta é fundamental. Esse episódio do Conselho é um oferecimento de meu MBA em Marketing e Vendas, feito em parceria com a faculdade do Grupo Primo. E esse MBA já é um grande sucesso. A gente teve quase 2.500 alunos nas 3 primeiras turmas, com um índice de satisfação altíssimo. Mesmo com esse sucesso todo, a gente decidiu reformular completamente o produto para ele ficar ainda melhor. Agora esse curso passa a se chamar MBA em Vendas e Marketing com Inteligência Artificial. Você vai ter a chance de aprender comigo e com um time incrível de especialistas as técnicas mais avançadas de vendas e marketing para multiplicar seu faturamento. E também vai descobrir como usar ferramentas de inteligência artificial para potencializar ainda mais seus resultados. Isso porque a gente constatou que faltava no Brasil um curso de longa duração sobre IA, voltado especificamente para profissionais que trabalham com vendas e marketing. A IA está mudando tudo nas empresas. Vamos lá, deixa eu tentar usar o meu poder de síntese de tudo que a gente falou aqui para você que está nos acompanhando aqui. Os caras conhecem isso com muita profundidade, com muita propriedade. Um negócio, por trás de um CNPJ, você tem um monte de CPF, ou seja, por trás de uma empresa, você tem um monte de pessoas. Isso significa que fazer negócios com empresas, invariavelmente, vai passar por fazer negócios com pessoas que representam essas empresas. Então, os negócios, onde existem negócios, existem pessoas que realizaram esse negócio. Mas para que esse negócio aconteça, uma das maneiras que são muito mais eficientes é através do relacionamento, porque ser humano, você precisa se relacionar, você vai ter que se relacionar com o ser humano. Então, o networking é promover esse relacionamento. Ou seja, eu faço esse relacionamento porque através dos relacionamentos eu vou fazer negócios. E fazendo negócios, eu vou faturar. A minha empresa vai crescer. Então, o objetivo final do relacionamento é realizar um negócio. Ou seja, um banqueiro quer gerar um cliente, quer gerar investimento, quer fazer uma série de negócios com aquele cliente. Uma agência que cuida com os artistas, quer novos artistas trabalhando, quer novos shows, quer novos produtos, quer novas propriedades. Ou seja, qualquer negócio, se eu for dar um exemplo de cada um aqui, você vai perceber que por trás do relacionamento com as pessoas, você fará negócios. Mas o que ficou claro aqui, nessa conversa, que a melhor estratégia para você ter um relacionamento com pessoas para que você faça negócios é servindo. Ficou claro aqui. Os 4 foram unânimes nisso. Ou seja, ter um relacionamento, servir, ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, isso é a melhor, se não a única estratégia para que você se conecte com pessoas e faça negócios. Agora tem um outro ponto, que também ficou muito bem pontuado aqui. Se você conseguir, e aí eu estou afirmando isso para você, se você conseguir fazer isso de forma sincera, acima do interesse de fazer negócios, o poder que você vai ter é muito maior. Ó, se você só fizer network por interesse e servir por interesse, já vai dar resultado. Agora, se você conseguir sublimar o seu interesse, transcender o seu interesse e adotar um estilo de vida em que você faz aquilo pelo seu estilo de vida, porque você tem interesse em ajudar as pessoas e esse interesse seja genuíno,
aí você pode ter certeza que a amplitude das pessoas que você vai alcançar é muito maior e que, portanto, você vai se relacionar com mais pessoas e que, por consequência, você vai fazer mais negócios. Acho que eu tentei aqui fazer a síntese de tudo que foi dito aqui. Você fez um negócio impecável, parabéns. Agora, tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquele cara que você paga, pagou, levou, né? Que é o cara do taxímetro, né? É o transacional. E mas esse cara também tem sucesso, tem um monte com sucesso. Tem. O que eu gosto é daquele cara que, assim, que de fato a vida é uma conta corrente. Mas eu acho que esse vai mais longe. O cara que a cota... que assim, pô, você tá precisando, você não pode pagar ele agora, fala, não, cara, deixa comigo aqui, eu vou te ajudar a resolver aqui. Lá na frente a gente vê, se você puder, tá tudo bem, senão eu quero te ajudar a fazer esse negócio ou sair desse problema. E esse cara, pra mim, é o cara que mata a pau. Eu acho que ele vai mais longe. É o cara que é a primeira ligação, métrica, sabe? Eu acho que ele vai mais longe não só na métrica objetiva do resultado. Sim, ele dá profundidade das relações. No todo da vida. Ele é uma no pessoa final das melhor. contas, no equilíbrio de dormir à noite, de acordar satisfeito, realizado, de ganhar o negócio e o dinheiro, enfim, entendeu? Isso, professor, eu afirmo para você, até você, meu colega, que eu defendi a tua tese da hipocrisia aqui no início. Eu afirmo a você, isso não é demagogia. Não é demagogia. Ó, você só pelo interesse, pelo network, pelo interesse, você até consegue algum resultado. Mas os caras que chegam mais longe são os caras que adotam isso como estilo de vida. Sabe como que eu aprendi? Fale, meu querido. De jeito prático? Tira a expectativa. Do retorno. Mata a sua expectativa. Do retorno Do final. retorno. Perfeito. Assim, cara, vai, nem pensa nas consequências depois daquilo que Mesmo você tá ela fazendo. existindo. Mesmo ela existindo, só que nem pensa. Essa é a arte. Cara, eu tenho a expectativa, ela existe, mas eu não penso mais nela porque eu tenho alguma coisa que está assim. Cara, não é fácil isso, mas quem consegue... Eu acho que assim, quando a pessoa neutraliza a expectativa, pra mim só tem estratégia boa. Primeiro, ninguém vai te decepcionar. Que eu acho que a pior coisa é você fazer algo pra alguém, não ser correspondido e você ficar chateado. Aí é uma salada de fruta generalizada. O que é legal é quando o cara fala, pô, bacana, você me ajudou. Vem cá, eu quero fazer negócio aí com vocês. Me apresenta a turma aí. Eu falo, não, claro, bora fazer um almoço aqui. Estou à disposição, vou apresentar todo mundo que você precisa. Eu acho que o grande Isso ponto é legal também, pra caramba. e você definiu o seguinte, ó, 3 tipos de relacionamento. Tem o relacionamento estratégico, o necessário e o íntimo. E são fases de relacionamento, né? É como você falou, o relacionamento genuíno, ele vai te levar mais longe. A gente está sentado numa mesa aqui com pessoas que não se conheceram por acaso na fila do banco ou comendo no restaurante. Fomos apresentados uns aos outros através de outros relacionamentos genuínos que foram construídos ao longo do tempo. Então, a maior forma de você construir relacionamentos sólidos é tendo outros relacionamentos sólidos. Eu falo que uma das coisas mais importantes da casa, além do nosso quarto, é a mesa. Mesa é lugar de relacionamento, né? Por exemplo, eu não conhecia o professor Rock, estou conhecendo aqui agora. O Furlan também, a gente tinha muitas pessoas em comuns, né? Mas já se conhecia da internet. Mas eu sei que daqui vai nascer um relacionamento. Por quê? Porque se o Flávio e o Caio colocou todo mundo sentado aqui, é porque são pessoas que eles confiam e que eles querem conectar também. Então, eu acho que a conexão genuína, ela vai muito além. Né? Se vai dar rolo, se vai dar negócio, se não vai dar negócio, isso aí é só consequência, mas... Ainda mais depois da gente ver que existe um fio condutor tão sólido aqui. Porque todo mundo falou a mesma coisa sobre a percepção de se doar, de fazer genuinamente. Isso é um valor, né? Isso é um valor, uma crença, um valor pessoal de como a gente encara a vida. O professor, eu vou em muita reunião com o nosso time, né, para conhecer clientes ou aproximar. O Flávio, eu já fiz reunião com você. Dificilmente, quase nunca, eu chego falando de algum produto financeiro, eu falo, me conta aí, me fala o que você tá precisando, me fala da tua empresa, da tua vida. Sem contar que as pessoas adoram falar sobre ela. Agora deixa eu te falar, a mesma coisa eu faço no Uber. Eu entrei no Uber, eu falo, você tá no Uber há quanto tempo? Você fazia o que antes? Aí outro dia desse eu tô ensinando minha filha a fazer isso, ela tem 3 anos, eu falo, filha, pergunta o nome dele. Qual é o seu nome? Eu falei, pergunta aí, quanto tempo ela tá no Uber, o que ele falou? Pra poder primeira começar... aula de network com 3 anos de idade. Pra poder apresentar. Rapaz, aí você fica uma pessoa legal, entendeu? Aí o cara fala alguma coisa, você dá uma dica, você muda a vida da pessoa. Eu peguei ali o motorista de um amigo que estava numa reunião e foi me deixar em casa. Eu falei, mas me conta aí um pouco, o que você faz? Ele falou, não, meu pai tinha uma van, e aí ele viu que esse negócio de transporte executivo estava crescendo, ele vendeu a van, tomou uma dívida e comprou esse carro aqui. Eu falei, é? Eu falei, hoje a gente tem 5 carros transportando as pessoas. Eu falei, qual que é o seu nome? Ele, João. Eu falei, João, que legal.
continua assim, você precisa estar à sua disposição. Vou te apresentar meus amigos também e você é um exemplo para o Brasil. Eu acredito muito, Flávio, que um Brasil mais empreendedor é um Brasil que vai dar mais certo, porque o empreendedor sabe o valor de contas públicas, ele fiscaliza mais, ele se importa mais. E o Brasil, você fala isso, né? 70% dos empregos são gerados pelas pequenas e médias empresas. E isso tem um poder. E o trabalho que você faz, eu falo isso publicamente, você não precisaria fazer isso. Você tem dinheiro que você não precisaria fazer isso. Você faz isso de forma genuína, há muitos anos. Desde que você era jovenzinho, você continua jovem, tá bonito. Mas você não sabe o trabalho, o impacto que você gera na vida das pessoas. Eu, Flávio, quando eu tinha 12 anos, meu pai estava quebrando de verdade. E meu pai ele foi uma pessoa rica na cidade. E quando você é rico e quebra, é mais difícil ainda. E eu falei, como é que vamos sair dessa? E vamos sair dessa? Eu, por muitos domingos, Caio, eu ligava lá a Telesat, né, que era antena parabólica, lá na minha região, e eu ficava assistindo ali Professor Marins, Laí Ribeiro, tinha um palestrante, chamava Alfredo Soares, comprava Alfredo Soares não, Alfredo é do G4, mas você comprava o professor Alfredo, ele dava técnica de gestão, era uma fita cassete, a mamãe não tinha dinheiro para comprar a palestra dele, aí, Flávio, a gente comprava a fita cassete, ficava vendo, falei, não é possível, vamos sair dessa, vou aprender esse negócio. Então, obrigado pelo que você faz, não pela gente, mas pelo empreendedor brasileiro, que você está ajudando muitas pessoas e talvez você nem sabe, então, uma salva de palmas aí para o Flávio. Obrigado. Eu vou aproveitar a tua carona, Fula, e falar um pouco então dessa minha experiência, né? Essa coisa de produzir conteúdo, eu completo em maio agora, 15 anos na internet. Eu sou um vovô da internet já, né? É um pioneiro ali de internet, 15 anos falando de conteúdo. E interessante que eu comecei a fazer isso em 2010, quando eu tinha ido morar nos Estados Unidos, numa circunstância em que a minha empresa sempre dependeu da minha presença, mas quando eu me mudei para os Estados Unidos, ela continuou funcionando bem na minha ausência. Você tinha sido ameaçado na época de sequestro? Não, né? Não, foi antes. Não foi ameaçado de sequestro, não. Você já ouviu essa história? Não, nunca fui ameaçado de sequestro. Embora a segurança pública, para mim, sempre foi uma coisa importante, nunca cheguei a ser ameaçado. Eu achei que você tinha ido para fora por segurança. Não chegou a ser por segurança, não. Segurança sempre foi um fator importante para mim. Porém, o meu principal objetivo era conseguir fazer a minha empresa funcionar na minha ausência. E aí você falou, deixa eu sair daqui para ver se o negócio funciona. Eu já tinha tentado em 2005. Que é uma decisão difícil pra caramba, né? Difícil. Do empreendedor largar o osso, né? Exato. O maior desafio de quem fez é delegar. É delegar. Mas olha só, sair do Ronaldinho para ser o Parreira, né? Exatamente, difícil pra caramba. A primeira vez que eu tentei fazer isso foi em 2005. Então, em 2005, eu me mudei para a Austrália. Pegou até o fuso para bagunçar tudo. Não é que eu fui assim para Uruguai, entendeu? Não tinha como falar com você. Não, é muito longe. De ficar inacessível, cara. Só que assim, o primeiro semestre a empresa foi bem, o segundo semestre o resultado começou a embicar para baixo, opa, deixa eu ter humildade. E naquela época não tinha Zoom, era o que? Era Skype? Era Skype, era Skype, Aí eu voltei. Aí não deu certo, me fortaleci. Em 2009 eu estava mais confiante. Aí eu mudei para os Estados Unidos. Só que funcionou muito bem. Só que quando funcionou muito bem, o que aconteceu? Eu que trabalhava 12 horas por dia, passei a trabalhar 12 horas por semana. Por quê? A empresa estava funcionando, meus diretores todos tocando, eu tinha uma agenda de reunião semanal com eles, em 12 horas eu matava essa agenda de reunião, e eu não tenho muito vocação de não fazer nada, não é a minha característica, né? E fiquei um pouco entediado. E foi aí que eu falei, peraí, cara, deixa eu entrar nesse negócio de internet aí. Aí gravei vídeo para YouTube, para o Twitter, aí Facebook depois, e mais tarde Instagram. Ou seja, eu comecei essa coisa de produzir conteúdos. E eu comecei... Você teve algum preconceito dos seus amigos? O Flávio virou blogueiro, o que ele está fazendo lá? É engraçado isso, né? Quando eu comecei, eu já tinha 7 mil funcionários. Ou seja, dentro do meu ciclo, eu era um cara assim, muito bem posicionado, com muita credibilidade. Não é? Então, assim, essa turma do meu ciclo não me abordou dessa forma. Porque ele pensou o seguinte, cara, se o cara está fazendo isso, ele está vendo que eu não estou vendo. Exatamente. Porque é assim, né? Quando você chega a um certo ponto, quem está ali do teu lado, o cara sabe que tem algum motivo. Agora, as pessoas não entendiam. Eu lembro uma vez, ainda sobre isso, que eu estava com 2 diretores na minha casa em Orlando, e aí os 2 me enquadraram, me deram uma enquadrada, 2 diretores. Me enquadraram assim, cara, Flávio,
me explica esse negócio aí. Por que você está aí? Virou blogueiro? Exato. Ele não perguntou, virou blogueiro. Ele falou 2010 tinha essa palavra. Deixa, não deixa tinha, eu não, entender o que você está fazendo. Por que você faz isso? É porque a internet no começo, desculpa, só fazer esse era adendo. Orkut, né? Era, e assim, tinha o YouTube também, e era um preconceito. Quem ia pra lá era quem não tinha nada pra fazer, né? Então, mas aí eu chamei os dois e abri assim, cara, vou postar um negócio aqui no Facebook. Aí eu escrevi assim, postei uma frase. Aí, um monte de resposta, um monte de engajamento, assim, pá. E aí, eu falei, o que vocês enxergam aqui? Aí eles, bom, não sei, as pessoas estão respondendo, cara, vou te explicar o que eu enxergo. A minha influência sobre esse grupo aqui, sobre essas pessoas aqui, é maior do que a minha influência sobre os meus 7 mil funcionários. Aí um deles, Onde você tem autoridade Onde eu tenho sobre autoridade. eles e ali não. E aí, ali não. Aí um deles falou assim, Flávio, que isso? Mais atirado assim, né? De forma alguma. Eu falei, cara, vou te provar. A gente faz uma conferência anual em janeiro. Vão cerca de 2.500 pessoas nessa conferência. Vão lá me ouvir, a visão do ano que a gente coloca. Só que é o seguinte, cara, essas 2.500 pessoas, eu pago a passagem aérea, eu pago o hotel, o transporte. eu pago o salário dela, ela é obrigada a ir lá e ela tem juízo e vai. Essas pessoas aqui, se eu disser para elas, no dia 1º de janeiro, eu vou estar em tal endereço, vai lá me ouvir. Elas vão comprar ingresso, elas vão pagar a passagem aérea, elas vão pagar o hotel e vão lá me escutar. Aí eu te pergunto, sobre quem eu tenho mais influência? Perfeito. Eles falaram, cara, essas pessoas. Então, é o seguinte, aqui eu não ganho nada, eu não vendo nada, eu não faço nada. Mas essa influência, eu não sei nem para que ela vai servir um dia, mas é uma influência que eu não posso desconsiderar, que eu não posso colocar. Então, eu fiquei 5 anos sem vender nada na internet. Então, foram 5 anos ali dando, servindo. E aí você cria aí uma rede de pessoas que hoje são mais de 12 milhões que fazem parte. Então, acho que isso tudo também corrobora com tudo isso aí que vocês estão falando. Tá muito fofa essa conversa, eu gosto de apimentar um pouco mais. Posso apimentar um pouco mais? Vamos falar agora de networking na política. Eu quero apimentar esse negócio aqui porque tá fofo demais, tá uma fofura isso aqui. Eu vou aproveitar que o professor Roque foi deputado federal. Estadual, ele foi deputado estadual, desculpa. Hoje ele não está mais lá, não está mais no meio da política. E como é que é esse networking nos bastidores da política? Ele é sincero, ele é uma coisa assim, que as pessoas fazem para ajudar, ele é altruísta, as pessoas têm esse coração fofo aqui que a gente está falando. Conta para nós a verdade, professor Roque. Como é que é os bastidores da política? Ele tem essa... As pessoas falam tanto em ajudar o povo. Existe realmente nesse networking? Eu queria... Esse é desafiador agora. Eu queria, inclusive... depois você interpretasse o teu sorriso, que tem um sorriso assim, está dizendo muitas palavras com o seu sorriso. Então, conta para nós, como é que é esse relacionamento aí nos bastidores? Eu vou até chegar do lado pra cá aqui para ouvir. Eu vou te dar... Eu vou ser breve porque essa resposta é complexa, mas eu vou te dar primeiro uma observação geral e depois uma experiência particular que eu vivi. Perfeito. Observação geral é que a política é um show, ela é um teatro. Cá talvez entenda isso muito bem, né? E o que é conversado nos bastidores é diferente do que acontece no palco. Pera. Então, nessa parte eu preciso fazer. Eu preciso então fazer aspas. Professor Roque, 2025. A política dos bastidores é diferente do que aparece no palco. Isso. Porque assim, vou dar um exemplo bem prático, não de uma história minha, mas uma outra história que retrata como funciona. Existe uma reunião que se chama Colégio de Líderes. Você senta todos os líderes de cada partido numa reunião fechada que não tem câmeras. E ali o presidente da Casa do Legislativo, no caso era a Assembleia Legislativa, ele senta com cada líder e fala assim, olha, hoje eu queria votar esse negócio aqui, esse outro e esse outro. Aí fala, Rafael, você é líder do partido tal, o que você acha? Qual que é a sua sensação sobre essas 3 pautas de hoje? Aí ele vira e fala assim, aí ele fala a real. Ele vira e fala assim, olha, essa daqui, ela me incomoda um pouco, o nosso tema, a nossa causa, não vai bem. Nós tendemos a ser contra. Essas outras 2 aqui eu não teria problema. E a conversa vai e todo mundo fala isso. Essa não é a conversa que acontece quando você sobe no palanque para fazer o discurso. Quando você está fazendo o discurso,
você grita, você usa retórica, você está inflamado, você está comunicando para a sua base eleitoral. A conversa interna dos Está políticos... fazendo corte para o Instagram. Isso. E você precisa fazer o corte. Não é só porque você é malvadão, é porque o eleitor não tem maturidade também para aceitar que você está virando e falando assim, sei lá, né? Vamos imaginar, você é do PL ou do PSL, na minha época era o PSL, agora que seja o PL e o outro lado é o PSOL. Você não está virando e falando assim, não, eu converso com o PSOL. A conversa é normal. O seu eleitor não aguenta ouvir isso. Você não vendeu isso para ele e ele também não aceita que você tenha essa conversa madura com o seu antagonista. Você criou 2 times concorrentes ali, né? Isso, é torcida, é futebol. Então, o que acontece? Ali dentro... Então rola um papo amigável entre esses inimigos? Rola. Tanto que no começo, eu sou cientista político, então eu já sabia dessas regras. Porque eu trabalhei no Conselho de Segurança da ONU e acontece a mesma coisa na esfera internacional. Só que você tinha um monte de deputado de primeiro mandato ali. E eu lembro de um deles, um caso muito categórico, assim, a primeira vez que ele foi falar dentro do colégio de líderes. Aí ele levantou a mão para falar, não, porque este projeto, porque eu... E começou com um baita discurso, aí todos os outros viraram para ele e falaram assim, não, calma, aqui não. Aqui você não precisa fazer o show, não precisa falar desse jeito, tipo, isso é lá fora. Tipo, relaxa, que a conversa é real, entendeu? O que você acha? A gente quer saber o que você pensa de verdade. Você não precisa fazer esse discurso assim, inflamado. E foi engraçado, e foi curioso, né? Para observar, enfim, do ponto de vista antropológico até. Bom, mas tá bom, essa é uma parte interessante. A outra parte foi a que eu vivi, né? Eu estava lá na votação da reforma da Previdência e começou uma briga. O Arthur, mamãe falei, começou a provocar os deputados do PT, xingar eles, e aí eles subiram 4 deputados para ir bater neles. E assim, tipo, pô, eu tinha uma visão daquilo e tenho, que aquilo é um lugar sério. Você construir soluções com quem pensa diferente de você, porque esse é o objetivo da política. Você construir com alguém que não pensa igual a você, senão você não precisa de política. Senão, você pensa igual, a gente não tem o que discutir. E aí eles subiram para bater nele. E eu subi correndo atrás para tentar separar e evitar a briga. E aí eu segurei, tirei um da frente e tal, e fiquei segurando um deles e ele tentando ir para cima do Arthur. E aí, de repente, eu olho e ele tá com a cabeça abaixada, mordendo o meu peito. Quem mordeu o teu peito? O deputado, o outro deputado que eu estava segurando que queria bater num terceiro deputado. O deputado do PT, um deputado do PT. Sei. Mordeu você? Me mordeu. Eu estava segurando ele para ele não bater em outro deputado. E aí ele me mordeu. Eu olhei para aquilo assim, eu falei assim, cara, você está me mordendo. Aí eu tipo soltei assim, arranquei. Aí tem o filme, né? Tem a cena, filmaram isso daí. Aí eu seguro no pescoço dele. Tive que ter muito autocontrole, óbvio. Você sabe que todo mundo agora vai procurar no Google e no YouTube, né, esse vídeo. Bom, eu aguentei anos as histórias, as brincadeiras com isso, mas enfim. Aí eu seguro no pescoço dele e dá pra ver minha boca mexendo e gritando com ele. Não me morde! Tipo, e soltei ele, enfim, foi um caos, era um dos episódios. Mas eu fui mordido dentro do plenário, numa votação, por outro deputado. Isso, para mim, retrata um pouco da política brasileira. Do altruísmo das relações institucionais. Mas aí é um ponto interessante para a gente trazer a conversa para o outro ponto aqui. Qual foi a minha resposta para isso? Muita gente queria que eu entrasse no Conselho de Ética, que eu brigasse, que eu fizesse um escarcéu. E eu escolhi não fazer. Ele veio, me pediu perdão, falou, cara, eu perdi o controle, eu estava me sentindo sem ar, você estava me segurando, eu não sabia como reagir, eu fiquei louco e eu te mordi. Eu falei, tá bom. Por quê? Eu não estou lá para fazer essa guerra. Eu estava lá para construir relações, mesmo com o cara que me mordeu. E mesmo com os outros que eu não concordava com as ideologias deles, outros partidos diversos. Eu queria ser visto ali como um cara, da conciliação. Eu não estou na picuinha, exato, eu estou na conciliação, eu estou tentando construir soluções com todo mundo aqui. Então, eu não vou levar isso adiante. Eu não levei isso adiante. Eu não criei disso um factoide político, mas olha entendeu? Que ponto interessante. Mesmo com os extremos, e aí a gente fala que hoje a vida política ela é extremista, né? Tem a extrema direita, a extrema esquerda. O centro eu acho que fica um pouco perdido ali no tamanho do limbo que existe entre essas duas pontas. Mas você vê que, mesmo existindo o extremismo dos dois lados, um bom relacionamento gera um equilíbrio.
Então, existe alguém sempre que vai ter um bom relacionamento que gera equilíbrio e uma boa conversa entre os dois extremos. E Porque na consegue política trazer existe. resultado. Eu consegui, teve sim, leis aprovadas pelos dois lados. Eu trabalhei na política, né? Então, eu falo que, por mais que de alguma forma ali existe um diálogo nos bastidores, e existe mesmo, aí tem uma frase que resume tudo, né? O palco mostra o talento, mas é nos bastidores que o caráter se revela, né? Então, isso é o poder do relacionamento, né? Saber se relacionar e ser uma ponte de equilíbrio justamente por conta de extremos. E acho que o insight aqui é até onde você vai esticar a corda, quando vale a pena você brigar. Claro, não estou dizendo que você tem que ser sempre passivo ou pacato, né, nas suas relações. Tem horas que você tem que ser duro numa relação. Mas eu acho que você ganha mais escolhendo as brigas. E a maior parte das vezes é melhor não brigar. Muito bem, temos aqui história de mordidas, né? Agora, só uma observação, Já tomou uma Flávio. mordida de um cliente no banco? Só uma observação. Já tomou, Furla, mordida de um Não, cliente no banco? mordida não. Agora, se tem um lado bom da polarização, é que ela trouxe mais gente para o debate político. Mas na convergência que a gente avança. Então, polariza, é ótimo para você ganhar a campanha, você vai xinga outro, faz um vídeo, mas para aprovar projeto de lei, aprovar PEC, você tem que sentar, tem que conversar, tem que dialogar. Então o Brasil é aquele país, né, que o flamenguista e o vascaíno vai beber junto, né, o palmeirense e o corintiano também, então a gente é do bem, então a gente tem que achar esse meio do caminho. Mas isso não está acontecendo. E conseguir progredindo. Isso, no mundo inteiro, não é um problema do Brasil. Agravado por isso aqui, né? Agravado pelo algoritmo, pelo viés de confirmação. Mas não desistam da política. A política é onde a gente resolve os problemas, dá mais trabalho. Mas é importante todo mundo participar e dialogar. Então vamos sair agora da arena da política, porque já rolou. Eu estou com medo de perguntar o que mais aconteceu nos bastidores. Porque de cara já rolou uma mordida. O que mais aconteceu? Mas vamos lá, para a gente fechar aqui, então, em que momento, e essa a gente gostaria que todos respondessem, por favor, em que momento a gente consegue fazer aquele link do relacionamento para um call to action para o negócio? Ou seja, como é que assim, o relacionamento está acontecendo, eu estou ajudando, a coisa está funcionando, mas em que momento e como a gente pode promover essa transição e que a gente puxa para um negócio? Como é que isso acontece? Como é que vocês fazem isso? Você está ali num relacionamento e em que momento você vira a chave para buscar converter aquele relacionamento num possível negócio? Acho que tem a porta de entrada. Como é que é o teu método para fazer isso? Cara, tem a porta de entrada da confiança, né? E aí eu acho que entra a intencionalidade. Eu sei até que ponto eu posso conversar com você em alguns determinados assuntos, principalmente quando se trata de um negócio. Por exemplo, eu sou vendedor, fui vendedor, né? Vendi estopa, fui frentista vendendo álcool, vendi cerveja lá em Sobral. Então, Sobral, terra boa. Terra do ensino público melhor do Brasil, Das do 100 Colégio escolas Integral. mais bem avaliadas do Professor Isolda. do MEC, 77 são no Ceará, as 3 primeiros lugares são em Sobral. Que mais aprova no ITA é o Ceará. Eu aprendi, principalmente na venda, que o cliente ele normalmente não volta por 2 motivos. Ou por um mau atendimento, ou por falta de relacionamento. O primeiro é um bom atendimento. Se atendeu bem, o cara se sente tentado a voltar e a consumir o teu produto ou serviço que você serve, que você indica, né? Que você vende. Mas se você não tiver um bom relacionamento, dificilmente ele vai fazer uma recompra daquilo ali. Então eu acredito que o relacionamento genuíno, quando você cria uma ponte de confiança, você sabe até onde você pode ir. Mas geralmente o que você faz para fazer essa transição? Cara, Tem assim algum... não tem um segredo, porque isso vai muito de pessoas para Vai de pessoa para pessoa. Para você, vai com você eu varia. me relaciono de uma forma, com o Caio de outra, com o Rock de outra, com o Furlan de outra. Então eu acho que você tem que sentir a pessoa. Tem pessoas que você vai ter mais intimidade, por exemplo, e ser mais objetivo e direto. Certo. Né? Você é um cara de negócio, você é um cara de negócio. A gente sentou na mesa, você me convidou para a gente falar de um negócio e você foi bem claro, disse assim, ó, tô aqui te chamando para esse negócio. Outra pessoa que não tem a mesma intimidade que você tem comigo, chegaria e conversaria sobre a vida, a minha família, e até chegar ao ponto de dizer, cara, mas eu te trouxe aqui para a gente falar sobre isso. Então eu acho que não existe uma receita de bolo onde você vai tratar todas as pessoas igual. É igual criar um filho. Né? O que é ser bem-sucedido? Criar um bom sucessor. Como eu crio um bom sucessor? Entendendo que o meu filho, o Henry, de 10 anos, é completamente diferente da Zaya, de 4 anos. Então, a forma que eu abordo o Henry, e que eu tenho mais contato, e a gente acaba tendo mais uma credibilidade maior com o outro ali, é diferente da forma que eu abordo a Zaya. Então, convencer o Henry de fazer o que eu quero é diferente de como eu convenço a Zaya de fazer o que eu também quero. Eu vou te dar um exemplo, tá?
O Fula me fez um convite para assistir a final do Super Bowl no ano de 2020, né? Foi em Miami? 20 ou 19? Não, me foi lembro. 20. Foi 20, né? Agora ele vai ter que fazer de todo mundo aqui. Esse é esse convite, mesmo. né? Vai ter no Brasil, vai ter o jogo da NFL no Brasil. Vocês estão convidados. Tá vendo? Cavei bonito pra caramba agora, hein, cara? Vocês estão convidados. Inclusive, se vocês quiserem comprar com o cartão da XP para mais... Não, tô brincando. Então, quando tiver todo numa boa vista, vou fazer Simone fazer um show ao vivo pra você na sua casa. Olha Lá você queimando a carne. Tá, o negócio tá ficando todo bom mundo aqui, hein? convidado. Tá ficando ótimo, hein? Então, vou dar um exemplo aqui prático, né? Acho que não tem problema, né, Fusa? Posso Claro. compartilhar a experiência, né? Então, poxa, que bacana. Acho que eu tava em Orlando, Você foi. eu fui. Tinha um monte de gente legal que eu te Tinha um monte de apresentei. gente bacana e o clima super bacana, super legal e ali funcionava assim, tinham vários diretores do banco e estava todo mundo ali jantando e tinha uma série de eventos antes e depois lá do próprio Super Bowl e esses eventos todo mundo se reunia, pessoal divertido, tudo empresário ali, bacana e de vez em quando o diretor sentava do teu lado e aí, como é que tá? E o teu negócio? Como é que tá assim? Pô, pensei nisso, pensei naquilo e daquela conversa. Vai testando ideias, Muita né? coisa aconteceu ali, muita coisa. E negócio entre os E clientes. negócios ali. entre os clientes aconteceram. Ou seja, eu poderia dizer que isso poderia ser replicado. É um modelo, olha, tem um evento bacana de interesse das pessoas, tem um baita valor, a empresa ofereceu ali aquela reunião que promoveu, conectou pessoas e realizou o negócio. Eu não tenho nenhuma dúvida que os diretores do banco se reuniram depois. E aí, o que rolou aí? Ah, tem esse negócio, tem esse negócio, tem esse negócio, tem esse negócio. Pô, o bottom line ali foi positivo. Isso eu poderia dizer que é uma metodologia. Como é que seria? Você acrescentaria mais alguma coisa? Porque o cara que está nos assistindo ali, ele está pensando assim, cara, como é que eu monetizo Como é que eu isso? monetizo o meu relacionamento? Agora, você sabe Qual que... o call to action, essa você virada sabe aí? assim, por exemplo, a XP, quando começou, o Guilherme começou lá em Porto Alegre, né? Então você imagina um carioca tentando convencer um gaúcho a investir, né? O cara já com sotaque lá no Rio Grande do Sul. E aí o pulo do gato foi dar esses cursos, né? Aprenda a investir na bolsa, vem o mercado financeiro. Então, eles davam os cursos, ao final do curso tinha lá o call to action, abra sua conta. E a gente sempre colocou isso no nosso mandamento. Então, tem que ter eventos que reúnam pessoas, que eu vou dar um bom conteúdo e daqui vão sair alguns negócios. O Super Bowl é isso. Fazer Super Bowl. Sábado agora, Flávio, eu estou indo para pescaria. Vamos pegar os maiores clientes do agro, da XP, e vamos levar para pescar. Então você está pescando peixe ou cliente? Ah, eu tô fazendo uma coisa Peixe que os clientes tubarão. adoram. Tá que é pescar. Você está pescando, Eu tá tô pescando reunindo, pacu? Eu tô reunindo, ou nós estamos tubarão? reunindo os maiores empresários do agro brasileiro numa pescaria. Obviamente, a gente vai falar de negócio, em algum momento vai, mas a intenção primeira é reunir as pessoas em torno de um programa legal, que é uma pescaria. Olha que bacana. Como é o jogo da NFL, como é um jogo de tênis do João Fonseca, como é um curso de aprender a investir na bolsa. Agora, você que está aí me escutando, que é do interior, você lembra que tinha aqueles consórcios em grupo que a gente fazia antigamente? O que era bacana do consórcio? Para comprar uma moto da Honda, né? Que era o chique. Aí você tinha o consórcio, tinha o sorteio do consórcio, que era o quê? Aquele churrasco que você fazia, sorteava, dava o lance. As pessoas gostam de se unir. Então, sempre pensa isso. Na sua loja aí, faz um desfile. Não é legal fazer um desfile? Ah, eu tenho aqui uma loja de pastel. Vamos lançar um pastel novo e fazer uma degustação pro povo? Dá degustação. Não dá para fazer? No final, o cara vai comprar. Ó, quiser aqui, tem um pacote aqui do pastel para você comprar depois. Então, a gente às vezes sofistica as coisas, né? Outro dia desse, na pandemia, eu fiz uma live com um pessoal de varejo. Aí tava o Rony da reserva. Aí o Rony, no meio da live, falou, não, que na reserva nós inovamos. Agora, no meio da pandemia, estamos mandando uma mala para casa dos clientes com as roupas. E os clientes escolhem e mandam essa mala de volta. Eu falei, ô Rony, você é muito amigo e irmão meu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem inventou esse negócio aí foi a dona Janete. Quem que é a dona Janete? Dona Janete, ela tem uma multimarca lá em São Gabriel da Palha, onde eu moro. Ela fazia isso com a minha mãe há 30 anos, meu irmão. Igual ela, um monte de vendedor de multimarca. Ó, vou mandar consignado aí nessa casa pra você ver. Fortaleza fazer muito Então assim, a gente às vezes sofistica demais, simplifica as coisas. E vai dar certo. Desde a malinha de roupa lá da Dona Janete ao jogo de Super Bowl lá em Miami, que a gente foi, né? É importante que ele falou assim, só pra gente passar pro próximo, né?
servir com experiência também é uma forma de servir, né? É servir. Você está gerando. Caio, dá uma técnica para a galera que está vendo aí, ó. Uma estratégia de networking com um turnaround no final para poder gerar negócio. O cara que tá assim, cara, já entendi, Diz aí. já sei. Diz aí, conta aí. Exatamente. Tá gravando aqui, tá? Tá gravando aí. Conta aí. Tá, Fala então uma vou estratégia Beleza, assim. vou dar um sinal verde e um sinal vermelho. O que fazer, o que não fazer. Boa. O que não fazer, cuidado com os excessos. Qual que é o excesso? Por exemplo, reconhecimento é algo maravilhoso para fazer com alguém. Excesso vira bajulação. Exato. Boa. Então, Boa. eu acho que assim, se preocupe na arte de relacionar com os excessos. Se você já eliminar os excessos, sua chance de errar já diminui. Todo mundo adora pô, parabéns, hein, cara. Vi aquele golaço que você fez. Pô, Kaká, tudo bem, não te conheço, mas, cara, família maravilhosa. Vi o prêmio da Simone, pô, parabéns. Agora, se você ficar muito isso, a pessoa, o que esse cara quer comigo? Então, lembra? Nós, ser humano... Elimina os excessos, Então, não? elimina os excessos. Esse é o que não fazer. Saiba da vida da pessoa. A primeira coisa que eu queria te perguntar, você foi piloto, né? Ainda sou. Era qual avião que você pilotava? Eu gosto de avião pra cara. A segunda, você matou a charada, Fula. A segunda saiba, né, conheça verdadeiramente com quem que você está falando, para que você seja, eu gosto muito, né, como dar um call to action? Cara, eu tenho a essência de você ser o mais simples possível. Por exemplo, você viu uma oportunidade com alguém que você já desenvolveu um tipo de confiança, um vínculo, né? Para mim, nenhuma transação comercial, ela existe sem a pavimentação de algo chamado vínculo, por menor que seja. Então, você viu um vínculo bacana, sentiu segurança com alguém, viu qualquer tipo de sinergia, onde você vai falar assim, cara, pode ter uma grande oportunidade, negócio bom quando todo mundo sai feliz. Como chega? Como chega? Simplesmente fale, peça. Fala assim, pô, Fula, tudo bem? Deixa eu te falar, cara. Eu tenho um negócio que eu acho que faz muito sentido a gente trocar figurinha, porque possa servir muito na sua realidade também. Pode fazer tanta diferença pro teu cliente como o meu. Vamos trocar figurinha e almoçar esses dias? Eu acho que vai ser super legal. Na pior das hipóteses, a gente joga a conversa A gente fora. almoça, Você liga, viu? é. Eu falei simplesmente que eu tenho algo bacana, que vai ser bom pra ele. Eu não me armei com um monte de gatilho mental e da persuasão, nada. Eu só fui sincero, honesto, verdadeiro, abri minha ferramenta, que eu tenho algo muito legal para nós e para quem a gente faz diferença. Agora imagina quando isso aconteceu no seguinte momento, depois que você já começou um relacionamento, que você já fez várias coisas por ele, que você já ajudou de diversas maneiras, e aí você agora faz esse convite para um almoço para falar sobre um negócio. Sobre um negócio, e sabe, você é verdadeiro, você é simples, é uma coisa que, cara, qualquer um entende. Cara, eu acredito, o sorriso tem som, cara. Eu acho que as nossas intenções, elas reverberam no nosso jeito de falar. E sabe uma coisa que é muito valiosa nisso? Porque você é direto, você está respeitando o tempo do outro. Exato. É igual Você não manda tá o WhatsApp. jogando, porque assim, eu tô falando pra O você... teu olha, jeito eu assim, de quero ser isso. direto é o teu estilo de fazer essa virada, por exemplo? Sim, eu acho que você tem que falar, você tem que falar o que você quer, e assim, o outro sabe o que você quer, o outro não quer, ele já te descarta e tudo bem. Agora, você vai gastar o tempo dele, não falou o que é, ele não sabe porque ele tá indo, aí ele tem uma relação com você, aí, claro, ele não vai dizer não. Não, já mas é adianta o importante você assunto, falar, adianta, olha, vamos almoçar, eu quero preciso falar, tratar esses pontos eu com quero você falar aqui. de um negócio que eu tô Isso é com um uma network dúvida, eu quero estratégico, te né? oferecer. O cara vai falar, bom, tá bom, vou lá pra ouvir isso. Ah, não tô com tempo agora. Meu, vamos fazer isso daqui um mês? Entendeu? Você respeita o tempo do outro. E se você está realmente construindo essa relação, eu acho isso muito valioso. Porque esse joguinho de tentar na última hora, dar uma manipulada, eu acho complicado, perigoso. Até os excessos do convencimento viram uma bajulação e assim, cria uma... Por exemplo, eu passei por uma experiência, eu sou apaixonado por vinho, né? Coleciono vinhos. E um cara mandou uma mensagem para minha secretária e falou assim, olha, eu tenho um grande negócio de vinho para apresentar para o Kaká. Aí eu disse assim, pô, manda. Hoje eu tenho uma equipe que faz um filtro para os negócios que chegam para mim. Mas aí eu disse assim, marca com ele, sexta-feira, final de tarde, vinho, tá de né? boa. Então vamos... Eu vou conversar. Aí o cara começou a me falar de região, de vinho, tudo que eu já sabia. Ficamos 2h30, o cara não entrava no assunto. Aí eu disse assim, mas o que é que você quer mesmo? Aí eu disse, não, eu sou representante dessa empresa que vende vinho, aí se você precisar comprar algum vinho, aí você me liga. Cara, depois desse dia, eu disse assim, nunca mais na minha vida eu recebo alguém antes de criar um filtro. Por quê? Porque se ele tivesse sido objetivo desde o começo, a conversa não tinha ido muito longe. Por quê? Mas se ele ligasse e falasse assim, olha só, eu sou o fulano de tal, queria trocar uma ideia contigo de alguns vinhos que eu represento, que alguns têm uma história muito bacana. Posso aí abrir uma garrafa para você? Perfeito. Você não ia receber o cara? Perfeito. Olha que legal. Perfeito, ó, foi sutil, foi direto, mas sutil. Eu ia Foi direto, receber mas na sutil. hora, entendeu? Na hora. Mas às os vezes o cara excessos- manda no WhatsApp, pode falar, eu falei, puta que... Mas... Aí que assim,
Fula, preciso falar com você desse assunto. Tem um minuto? Pá, na hora, liga na hora, resolve. Isso. Pode falar é péssimo. Não, mas você não pode teria falar feito e você já- o almoço, o jantar, você não teria ficado as Ou 2 aquele horas. áudio de 2 minutos, você caça. Podcast, né? Deixa eu ver que cara não mandou esse áudio. Gente, você viu? O papo é bom aqui e o negócio iria muito mais longe. Aqui nosso tempo já esgotou para esse episódio. Para a gente fechar com pé direito, fechar com chave de ouro, eu vou pedir que cada um deles aqui deixe um conselho para você sobre network, uma dica para você, alguma coisa. Diga alguma coisa para você sobre o tema que nós conversamos aqui. É aquela mensagem final que os nossos amigos sempre deixam para a nossa audiência. Então, vamos começar com você, Cacá, ali para aquela câmera ali, e você deixa a sua mensagem Primeiramente, final. foi um prazer estar aqui sentado na mesa com essas pessoas incríveis aqui. Para mim sempre é uma honra, segunda vez que eu participo do conselho, e para mim é um prazer estar sentado na mesa com pessoas que servem para ser de referência. Eu falo que a melhor coisa que você tem é sentar na mesa com pessoas que servem para ser sua referência. Nunca sente na mesa com alguém que não chegou aonde um dia você almeja chegar. O relacionamento verdadeiro, ele não começa quando você atinge os seus objetivos, mas quando você serve, mesmo que um dia você possa trazer o resultado positivo de atingir os seus objetivos. Então, a intencionalidade verdadeira, sem os excessos da bajulação, é a melhor porta de entrada para qualquer tipo de networking verdadeiro. Uma palavra que foi tão banalizada ao longo do tempo, mas que os verdadeiros são os que duram, né? Esse é o laço verdadeiro, é sentar na mesa com pessoas que você olha e diz assim, aqui são minhas referências. Então, seja intencional e verdadeiro que você não erra nunca. Cacá Diniz, muito obrigado pela sua Obrigado, presença, querido. tá bom? Muito obrigado. Professor Roque, deixa a sua mensagem final para aquela câmera ali. Ó. Tá. E eu acho que uma das coisas que a gente falou bastante aqui e tem muita ressonância comigo é essa ideia da busca altruísta. Mesmo que você tenha um interesse, você tem que fazer sem esperar, sem o apego e pensando no maior. Eu quero trazer o melhor que eu posso dar. Não é só o que você está fazendo por outro, mas ao você fazer o melhor seu, você está sendo melhor. Então, eu acho que esse é o verdadeiro networking. Se você conseguir aplicar isso para o maior número de pessoas, mesmo quando estamos falando de situações que você precisa do interesse, se você agir desse jeito, acredito que o universo, ele recompensa, ele de alguma forma dá isso de volta. Agradecer estar aqui com vocês. Flávio, obrigado pelo convite. Foi uma honra e um prazer compartilhar aqui dessa conversa. Professor Roque, muito obrigado. Sua participação foi maravilhosa. Prazer te conhecer pessoalmente. Depois vamos bater um papo aqui. Valeu. Fula, deixa a sua mensagem final. Você vê que a coisa é boa, que aqui, pessoal, já saiu um show da Simone para nós. Um churrasco com vinho, né? Aí vai ter o jogo da NFL no Brasil. Né? Não é Super Bowl, é jogo da NFL no Brasil. Jogo da NFL no Brasil. Super Bowl, calma, Flávio. Se melhorar as coisas aí, quem sabe? Né? Quem sabe? Que é fora, em dólar, é um pouco mais caro. Agora, o Furlan, ele encanta, porque o jeito que ele fala encanta, né? Agora- Ele é tranquilo, Não, gente, eu gosto, você me conhece há muito tempo, eu sempre fui assim, ó, você que está escutando a gente, o tal do network, o que é? Criar conexão. Como é que você cria conexão com as pessoas? É fazendo algo por elas. E tem diversas formas de você criar conexão. É o evento que você vai fazer aí na sua loja, é a degustação do pastel que você vai fazer, é mandar a mala de roupa para o cliente, é fazer algo por ele. Depois você criou a conexão, aí você vai entender muito bem o cliente e se você tiver algum produto bom para ele, ofereça de forma objetiva. Olha, eu tenho isso aqui, caso você queira experimentar, me dê uma oportunidade nisso aqui. Eu sempre peço uma oportunidade. Porque ninguém nega para os outros uma oportunidade. Às vezes ele vai começar a fazer um negócio com você pequeno, mas vai ser de longo prazo. Acredite em você, vai para cima. Acorda, vai para cima que você vai conseguir. E se mova, porque você tem que se mover para as coisas darem certo. Fula, muito obrigado, tá, meu querido? Obrigado pela sua presença aqui, arrebentou, deu uma aula para todos nós. E a gente fecha contigo aí, Caio. O que você deixa de mensagem para a turma? Cara, minha mensagem maior para colocar todo mundo numa rota vitoriosa é ouça as pessoas. Pratique a escuta ativa. Escutar é ouvir para entender. Às vezes a gente fala muito network, é você sair falando com todo mundo, sair falante. Não, cara, as pessoas gostam de ser ouvidas. Tem tanta oportunidade na escuta. Então você vai criar conexão, que é o núcleo de qualquer tipo de transação. Você está conectado com alguém, seja ela qual for. Então, escute as pessoas, coloque na tua agenda.
1 hora por dia. Você quer exercitar? Puta, quem aqui quer aumentar muito a musculatura de network? Coloca 1 hora por dia, praticar escuta ativa com pessoas que você acha que são bacanas, que são pessoas, relacionamentos legais. Vai ouvir as pessoas à sua volta. Porque as pessoas que mais se relacionam, Flávio, é aquela pessoa com aquela capacidade de ouvir o outro. E aí aquela pessoa se sente importante, ela se sente especial, e você vai ganhar uma musculatura. Porque no final das contas, gente, tudo é gente. Fornecedor é gente, cliente é gente, colaborador é gente. Se você não entende de gente, você não entende de relacionamento. Ô, Caio, eu Nem de negócio. vou bagunçar a ordem toda, tá? vontade. Você tem que ligar pros outros. Eu vim pra cá, pra Alphaville, eu vi C&A. A primeira coisa, eu liguei pro Paulo da C&A. Ô, Paulo, tá bom? Vi que é C&A. Como é que você tá, bicho? Me conta aí. Pá. Aí eu vou ligando, eu saio, eu não consigo ficar com o celular na mão sem ligar pra alguém. Então, assim, eu vou lembrando, eu vou passando no lugar, liga para 3 amigos por dia, pergunta como é que eles estão. 3 diferentes, aí já é um grande passo. Boa, boa. Dica prática, eu quero finalizar aqui deixando a minha para você, minha dica prática para você também. É muito comum a pessoa, ela querer fazer networking com pessoas maiores do que ela. Sim. É muito comum, é natural. Geralmente porque ela enxerga, o cara é maior, ele é grandão, então quem sabe eu posso ter um benefício maior. Então, de novo, ela inverteu de novo, né? Aquela coisa dela não ter percebido que servir é a melhor porta de entrada para o networking. Eu te aconselho a buscar networking com pessoas iguais a você, ou até pessoas estratégicas que são menores do que você, ou até alguém que seja um pouquinho maior do que você. Por quê? Porque você vai ter mais acesso. É muito mais fácil você ter acesso a pessoas que estão mais ou menos do seu lado. É muito mais fácil você poder gerar um benefício para essa pessoa, servir essa pessoa, ajudar essa pessoa de uma maneira mais efetiva. Ou seja, talvez se você de repente pensa, cara, fulano é bilionário, talvez o que você ofereça para ele não seja algo que vai fazer tanta diferença para ele, mas faria muita diferença para aquele cara que é um par, ele é igual. Ele é mais ou menos no mesmo patamar profissional, de faturamento da sua empresa. E também, nesse momento, você tem um poder de troca muito maior com essa pessoa. Você tem um acesso mais rápido e você tem muito mais leverage, você tem muito mais troca, poder de barganha com essa pessoa. Você pode gerar mais valor para essa pessoa. E você também pode ter mais quantidade de pessoas. Existe um potencial muito grande entre os iguais. Existe um potencial enorme entre os iguais. O poder da sinergia e da cooperação entre os iguais, em que você tem muito mais acesso com essas pessoas. Aí você vai crescendo, você vai avançando e você vai atingindo patamares cada vez maiores. E aí você vai aumentando o tamanho do peixe, né? Já que o Fula gosta de fazer pescaria, não é? Então, o tamanho do peixe que você pode se relacionar. Você vai melhorando, um vai melhorando o outro, daqui a pouco você era um peixinho, agora você é um peixe, daqui a pouco você é um peixão, daqui a pouco você é um tubarão, e aí você vai alcançar outros tubarões e por aí vai. Então, o meu conselho para você é que você desenvolva o potencial existente entre os iguais. Pense numa lista de pessoas, no patamar que você está, mesmo patamar que você está, e o quanto que vocês podem explorar sinergia para que vocês possam crescer juntos. Mas quando você subir, nunca esquece essas pessoas lá do passado, que beleza, tá? não esquece. Esquece não, porque fica feio. Dá a mão. Dá a mão, ajuda. De repente esse cara vai querer conhecer um cara grande, você conheceu depois, ajuda o cara, porque a vida é assim. A vida é desse jeito. Gratidão não tem prazo de validade. É isso aí. Meus lindos, é isso. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por todos. A você, mais uma vez, meu muito obrigado também. Mais uma vez, eu te convido a assistir, a maratonar os outros episódios do Conselho. E entenda que esse aqui é apenas o primeiro episódio da 4ª temporada. Nós vamos gravar 8 episódios nessa 4ª temporada. E vai ser aqui, ó, dessa categoria aqui que você acabou de assistir. É um prazer. Muito bom ter você comigo aqui. Até a próxima. Tchau.